Olá, querido amigo, querida amiga que nos assiste. É muito bom estar com você aqui. Hoje nós estamos reunidos para estudar uma lição muito especial, a lição da Escola Sabatina, intitulada Educação e Redenção. É uma lição que está nos levando a diversos aspectos da educação na Bíblia e como a gente pode compreender o processo educativo de Deus para o ser humano. Em especial, a gente vai estudar a lição no número 10, que fala sobre educação em artes e ciências. Qual o papel da educação das artes e ciências dentro de uma cosmovisão bíblica? O que significa estudar ciências acreditando na Bíblia, sendo um crente na palavra de Deus. Estou aqui com meu amigo, o pastor Antônio Tavella. O pastor é professor no seminário adventista latino-americano aqui no IAP, onde nós trabalhamos juntos e temos o prazer de ajudar pastores a se formarem e servirem a Deus na seara do Senhor. Nós vamos começar então com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Grandioso Pai, agradecemos-te, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz e pela maneira como o Senhor nos guia em tuas veredas. Agradecemos-te que nas últimas 9 lições pudemos perceber a forma como o Senhor maravilhosamente guia o teu povo e guia também o ser humano, comunicando conhecimento e ajudando o Senhor a andar em sabedoria na tua presença. Pedimos em especial que o Senhor nos abençoe agora também, para que a gente possa ter um pouco mais de compreensão nos tópicos que nós vamos lidar e conversar hoje. Nós pedimos isso agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, educação em artes e ciências. Obviamente você deve ter percebido e percebe, né, no nosso mundo em que o raciocínio científico, compreender a realidade através do raciocínio científico, é algo que prevalece na sociedade, né? Muito se fala sobre a ciência, como se a ciência fosse uma entidade, uma pessoa que pudesse dizer isso ou aquilo para nós a respeito da realidade, de como a realidade acontece. É verdade, contudo, que embora ela não seja uma pessoa, muitos avanços na nossa sociedade se dão especificamente pela bênção de estudos que vêm de diversas áreas científicas. Contudo, como crentes na palavra de Deus, nós encontramos algumas dinâmicas que são necessárias ao estudo da palavra e também ao estudo destas ciências, né, enquanto crentes. Pastor Tavella, nós estamos tendo o privilégio de estudar nessa semana, qual o papel do crente, daquele que crê na palavra de Deus, ao estudar as ciências? Como que a gente pode abordar as ciências a partir de uma cosmovisão cristã? O que o senhor tem a dizer a nós? Pastor Mazzotti, eu acredito que a palavra-chave realmente seja abordagem, a aproximação. Como é que a gente vai se aproximar da ciência como ela está estabelecida hoje, mas interpretando-a pelos olhos daquilo que está revelado na palavra de Deus? Então nós não temos medo de nos aproximarmos da ciência, desde que nossos pés estejam bem seguros naquilo que Deus revelou. Deus está acima da ciência. Nós acreditamos que toda manifestação de conhecimento em qualquer área, ela tem a sua origem em Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, e que permitiu que o conhecimento avançasse para todas as áreas como elas existem hoje. E nesta abordagem, a gente costuma usar uma expressão, pressupostos. Esta expressão nos diz que antes de nos aproximarmos de qualquer área do conhecimento, nós temos os pés firmados em alguns pressupostos, em alguns conceitos, que eles advêm não da ciência, mas da palavra de Deus. Então, a título de exemplo, eu vou interpretar tudo o que existe de revelação de conhecimento a partir de um pressuposto de que há um Criador. Nós somos criacionistas, nós acreditamos na Bíblia e nós somos criacionistas. Se eu me aproximo da ciência por esse ângulo de que existe um Criador que planejou e que trouxe à existência todas as coisas, a minha interpretação daquilo que a ciência está propondo pode não ser necessariamente aquilo que estão dizendo por aí. Pode ser que eu interprete de forma diferente.
E essa tensão que muitas vezes se estabelece entre os meus pressupostos e aquilo que a ciência está dizendo, pode gerar algum desconforto. Então, a título de exemplo, quando ainda eu era aluno de ensino médio, eu tinha um professor de física que ele desdenhava da ideia de que uma pessoa inteligente, estudada, pudesse ser criacionista. Então ele ficava batendo na tecla. Eu sou professor de física, eu estudo as leis do universo. E na minha cabeça a origem de todas as coisas foi a partir do Big Bang. Uhum. Essa era a interpretação dele. Mas para mim não, eu sou criacionista. Eu tenho a palavra de Deus como sendo uma revelação muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquilo que a ciência está dizendo. Eu ouvia, quando tinha oportunidade eu me posicionava, mas eu interpreto todas as coisas a partir desse pressuposto. Há um Criador que trouxe tudo à existência. Então, voltando à sua pergunta, como que um cristão, com aquilo que ele tem convicção, que vem da revelação da palavra de Deus, ele se aproxima da ciência? Ele não descarta, ele não desmerece, mas ele subordina aquilo que a ciência está apresentando àquilo que a palavra de Deus realmente está dizendo, porque nós colocamos essa prioridade, esse nível para a palavra de Deus. Ótimo, ótimo. Interessantíssimo, pastor. Então, o senhor nos diria que a Bíblia, ela serve nesse aspecto, né, nos ajuda nesse aspecto, a montar as bases de pressupostos, né, as bases conceituais, né, nas quais nós vamos construir o conhecimento, vindo ele de qualquer que seja a fonte de que ele venha. Né? Definitivamente. E um outro aspecto interessante que o senhor falou, que me é muito caro, é a ideia de que toda verdade, para ser verdade, tem que ser divina. Né? Então, tudo aquilo que chega até nós como verdade é porque assim o chega, porque Deus permitiu, porque Deus iluminou, ajudou, né, o ser humano, quer seja ao fazê-lo inteligente ou permitir que ele descobrisse o que descobriu. Nós temos um ponto em comum entre a revelação e a natureza. E o ponto em comum é que os dois têm a mesma fonte. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador da natureza e do universo, e Ele é o autor da revelação. Então, se nós tivermos que gerar uma harmonia, é entre aquilo que diz a palavra de Deus e aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor, porque os dois não vão se contradizer, porque têm o mesmo autor, têm a mesma origem. O ser humano, por mais bem intencionado que ele esteja, ele tem as suas limitações. E uma prova disso é de que, no decorrer do tempo, algumas afirmações que eram tidas como completa expressão da verdade, hoje elas estão completamente descartadas. Uhum. Hoje a gente diz coisas ao contrário daquilo que era dito há alguns séculos atrás, talvez nem tanto tempo assim. Me permite um pequeno exemplo. No século XIX, a doença que trazia pavor às pessoas era a tuberculose. E os médicos, com o conhecimento que eles tinham naquela época, muitos deles receitavam como um tratamento sintomático para diminuir a tosse causada pela tuberculose, receitavam fumar. Então, se você fumar, você vai diminuir a tosse causada pela tuberculose. Entre aspas, um dos remédios para tratamento de tuberculose no século XIX era fumo. Isso é um absurdo, mas é um absurdo para nós hoje, não naquele momento. Mas quando a gente se aproxima da palavra de Deus, independentemente do conhecimento que a gente tenha sobre tuberculose ou não, a gente sabe que o fumo faz mal e a gente não vai fumar. Então esse é um princípio que ele se aplica. A revelação de Deus, ela não vai mudar com o tempo. Aquilo que a ciência pode propor, aquilo que o ser humano, com as melhores das intenções, podem propor, podem sim mudar com o passar do tempo. Pode. Então a nossa segurança, pastor Felipe, é que a gente tem os pés bem firmados em pressupostos que vêm de uma origem que não vai mudar. E Deus não muda e a sua palavra não muda. E essa é a nossa segurança. Ok, excelente. Excelente, pastor. Querido amigo e amiga que nos ouvem, é muito importante, esses aspectos ressaltados pelo pastor Tavella são muito importantes porque, de uma perspectiva bíblica, o começo define o fim. A criação e os elementos levantados na origem são elementos que vão ser depois trabalhados pelos profetas, nos livros históricos, em especial no Apocalipse, para falar do tempo em que nós vivemos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu
juízo, e adorai o Criador, aquele que fez tudo que nós conhecemos, aquele que criou a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a ideia de um Deus presente no mundo, na perspectiva apocalíptica, do fim dos tempos, cremos nós, o tempo que nós vivemos, é a ideia de um Deus que vem na forma do Criador. O aspecto ressaltado dele é o fato dele ser o Criador, a origem. Né? Nós voltamos para o começo, sempre voltamos para o começo. Então, por isso que é tão importante ter essa noção de criação como o elemento norteador de tudo que nós cremos e da forma como nós olhamos para a ciência. Pastor Felipe, me permite uma observação. Nós que somos cristãos e cremos na palavra de Deus, na revelação de Deus, da natureza como é apresentado na palavra, nós não somos contra a ciência. Então dizer assim, ele é um cristão, então ele descarta o desenvolvimento intelectual, cognitivo, ele não é dado aos estudos, ele é contra a ciência. Não é isto, definitivamente. Nós somos cristãos, valorizamos o conhecimento, entendemos que tudo que existe hoje de conhecimento é com a permissão de Deus, e nós entendemos dessa forma, mas nós não vamos aceitar os pressupostos científicos que descartam a Deus como Criador e, por consequência, as interpretações que vêm a partir disso. Então, para nós como cristãos, nós temos esse senso de origem e as nossas ações, elas estão em busca do propósito de Deus para a nossa vida. Agora, quando alguém se aproxima para descartar o Criador, dizer Deus não existe, nós estamos aqui como resultado do acaso. Nós somos obra do acaso. É assim que entende um evolucionista, uma pessoa que descarta a criação para se apegar à evolução. Então nós somos obra do acaso, o propósito da nossa vida, cada um encontra o seu propósito, porque não dá para esperar que alguém vá revelar que existe um propósito maior para a nossa passagem aqui por esse mundo. Fica tudo muito relativo, muito solto. Nós que cremos na palavra de Deus sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com Ele, e por isso, no texto que você mencionou, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, é um atestado incontestável, né, de que nós vamos nos encontrar com o Criador. E esse Criador estará numa posição de juiz. Então as nossas atitudes, todas elas têm um desdobramento moral, que vai gerar consequência em termos de prestação de contas, de juízo. E isso não é uma tortura, não é uma ameaça. Isso dá senso de propósito. A gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Se a ciência se aproxima para dizer, Deus não existe, somos obra do acaso, nós estamos aqui e não existe um propósito para a nossa vida, isso nós rejeitamos, definitivamente. Agora, se a ciência se aproxima para dizer, olha, mesmo que você não consiga ver a olho nu, mas os planetas que são vizinhos do planeta Terra, Marte e Vênus, e a ciência traz, entre aspas, uma comprovação disso de forma incontestável, nós cremos, nós também aceitamos isto. A grande diferença é que nós sabemos que esses planetas foram colocados lá pelo mesmo Deus Criador, que colocou a Terra nessa posição estratégica, colocou vida aqui na Terra, e ele tem um propósito para todas as coisas. Ou seja, nós não estamos aqui pregando um retorno à escuridão da era medieval. Né? A ideia não é punir os novos galileus, né? Mas é aceitar aquilo que eles eventualmente venham a descobrir de uma perspectiva, de uma ótica que envolve pressupostos distintos daqueles que são prevalentes hoje em dia, né? Da visão cientificista, né? Que enfatiza a ideia da ausência de qualquer influência externa, né? Que o nosso sistema é um sistema fechado, que não há nenhum elemento que vem de fora. E a palavra de Deus, e nós vimos durante essa semana, em diversos versos que nós lemos, apontou justamente isto, né? Um deles foi o Salmo 96, né? Verso 9. O senhor poderia ler para a gente, pastor? Claro. Salmo capítulo 96, verso 9, onde a gente vai observar um conceito muito importante em relação à forma como Deus se relaciona com a obra criada. Salmo 96, verso 9 diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras.
Veja que o Salmo fala sobre a beleza da sua santidade, né? Essa ideia de beleza, né? Que Deus tem um pendor para o belo, né? Que ele, quando ele cria, ele também organiza. Veja que a criação também é feita dessa perspectiva. Nós temos os 3 primeiros dias, organização do espaço, e os três próximos dias preenchendo aquele espaço que é criado, e aí você tem o sábado sendo colocado à parte, né? Então você vê simetria, ordem, organização, estética. Exatamente. Deus é um Deus que valoriza a estética, ele valoriza o belo. E para nós hoje, né, de diversas maneiras, o belo é tão valorizado, e alguns consideram assim, não, mas se ele é um cristão, ele não precisa valorizar isso. Mas a gente olha para o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, nas pequenas e nas grandes coisas, ele valoriza sim. Ele harmoniza, ele põe a cor, ele põe o brilho, e a gente vê um pôr do sol no lugar onde nós moramos aqui, maravilhoso. É um privilégio. Existe arte naquele pôr do sol. Por isso que tanta gente sai fotografando e estampando isso, e a gente valoriza o próprio fotógrafo, quanto mais o autor daquele pôr do sol, que é o próprio Deus. Mas isso também é uma lição muito interessante. Deus, ele planejou todas as coisas, e nesse detalhe ele transbordou. Deus é o Deus do belo, do estético. Ele valoriza essas coisas. E nós, como cristãos, também podemos valorizar. Definitivamente podemos valorizar. Pois não, pastor? Mas nós podemos ver, então, essa beleza como atrelada a inclusive algumas descobertas científicas, né? Que exploram e que elaboram justamente nisso. Nesse aspecto de que que a criação é bela. Quando você descobre uma determinada órbita de um cometa, quando você elabora em uma determinada formação rochosa de um planeta vizinho, quando você descobre a forma como os animais na profundeza dos mares, né, habitam e sobrevivem em um local que a gente sequer pode sonhar em descer. Então, ao ver a vida e também as estruturas do cosmos, como nós o conhecemos hoje, através das lentes da ciência, tendo um pressuposto bíblico, a gente começa a perceber esse pendor de Deus para o belo, né? E a beleza também na obra criada. O que me entristece, pastor Felipe, é que muitas pessoas que são verdadeiros gênios, muitas pessoas que têm uma capacidade cognitiva gigantesca, eles escolheram seguir para este caminho e dar essa interpretação. Não há Deus. Eu não saberia dizer exatamente o quanto essa historinha que eu vou contar agora é verdade. Mas dizem que quando os soviéticos conseguiram colocar o ser humano na órbita, e eles foram os primeiros a colocar o ser humano na órbita da Terra, dizem que Yuri Gagarin, que era um astronauta, ele disse: eu estive lá no céu e eu não via Deus. Ele deu essa interpretação pelo viés, pela abordagem comunista, ateísta, que a União Soviética estava vivendo desde a Revolução Socialista de 1917. Yuri Gagarin, já na década de 60, conseguiu chegar lá, e ele era fruto dessa geração de ateísmo, descartando a Deus como Criador. Pouco tempo depois, os astronautas americanos, liderados por Armstrong, também estiveram na órbita da Terra. E eles relatam que isso tem um registro, né, eles recitando Gênesis capítulo 1, que quando eles chegaram na órbita e eles viram o planeta Terra, eles se maravilharam daquela grandiosidade e eles disseram: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente tem pessoas chegando no mesmo lugar e possivelmente enxergando a mesma cena, mas interpretando de forma diferente. A razão para isto são os pressupostos, é a maneira como eles se abasteceram antes de estarem naquele momento. Então a ciência, ela tem coisas maravilhosas para nos oferecer. Existe conhecimento em vastidão. Agora, o que nós vamos fazer com ele depende da maneira como nós vamos nos aproximar daquilo que a gente tem antes, colocado, estabelecido no coração, antes de nós chegarmos naquele contexto. Ótimo. Como o pastor mencionou, amigos, vocês percebem que a Bíblia, ela é um agente de formação
de pressupostos e de perspectivas, que é muito importante na forma como nós interpretamos a realidade, na forma como nós interagimos com a realidade. Nós vimos na lição também que, além de interagir com o raciocínio científico, ou com a verdade como vinda do raciocínio científico, a Bíblia também opera em um nível de significado que nem sempre toma o raciocínio científico como a principal base por trás dele. Nós temos um exemplo em Êxodo, em que Moisés fala na lista, em Levíticos em especial, onde Moisés, ao falar sobre dar a lista de animais impuros, né, que nós deveríamos evitar comendo, ele menciona que nós não deveríamos comer a lebre porque ela rumina. Só que a lebre não rumina. E quando a gente observa o que o texto está querendo dizer, o que possivelmente está por detrás dessa informação, é a ideia de que, para Moisés, ou para o autor do Pentateuco, o conceito de ruminação é um conceito estético, é um conceito do que ele vê. Não é um conceito científico, não é um conceito analítico. Então, o que ele vê é o papo da lebre mexendo enquanto ela come, ou continuamente. Então, para ele, aquilo é ruminação. Então, percebam que os conceitos na bíblicos... infantil, ele vê que a lebre está mascando chiclete igual a Exatamente, vaca, então... é isso. Então, as perguntas que nós fazemos para a realidade científicas nem sempre são as mesmas perguntas que são respondidas pelo texto bíblico. Então, a consciência de contexto também é importante na hora de formar esses elementos que nos dão a base de interpretação da realidade. E uma coisa que a Bíblia fala e faz, assim, continuamente, né? E a gente vê isso em Provérbios 1, a gente explorou isso, né? É essa petição do texto bíblico, esse apelo do texto bíblico a respeito da busca por sabedoria, né? Busca por sabedoria. Pastor, o que o senhor acha? Qual que é a relação entre sabedoria e conhecimento? Qual a relação entre sabedoria e busca por conhecimento científico? O livro de Provérbios, ele é um desafio muito grande para qualquer pessoa que queira galgar esses passos, nós diríamos. Conhecimento e sabedoria. E a sabedoria é colocada acima do conhecimento. O conhecimento na Bíblia ele é muito valorizado. Mas quando a Bíblia fala de sabedoria, o rei Salomão diz que ela é mais valiosa do que o ouro, do que as pedras preciosas, e que a sabedoria é algo que nós deveríamos buscar com todas as forças. E aí ele começa dando uma definição. Lá em Provérbios capítulo 1 ele começa dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu vou parafrasear para dizer que o reconhecimento de Deus, da existência de Deus, a minha disposição de me subordinar como criatura a esse Deus é o princípio da sabedoria. E a Bíblia não fica gastando muito tempo para conceituar e ficar definindo etimologicamente a ideia, isso aqui que é sabedoria. Então eu vou expressar aqui, de uma forma até um tanto simplista, aquilo que o livro de Provérbios apresenta para a gente como desafio. Sabedoria é a capacidade que a gente tem de tomar conhecimento do que é a vontade de Deus e a gente praticar aquilo. Então veja, vida. É vida, é coisa real. E é coisa que a gente pratica. E que a gente acumula. Exatamente, com a experiência e com a vivência daquilo, para a gente poder testemunhar de que vale a pena a gente conhecer e praticar o que Deus revela para a gente, e isso é sabedoria. Então eu colocaria até de uma forma ilustrativa a subordinação do conhecimento à sabedoria. É quando a gente diz que conhecer e não praticar não muda a vida de ninguém. Uhum. O conhecimento por si só, ele é uma coisa muito importante, mas ele não pode ser um fim em si mesmo. No contexto bíblico, o conhecimento ele vai ter valor se por um acaso ele me ajudar a entender a vontade de Deus e me levar a praticar a vontade de Deus. Quem é o sábio da Bíblia? O sábio da Bíblia é aquele que busca o conhecimento, e ele busca sobretudo o conhecimento da vontade de Deus, e ele passa a viver de acordo com aquele conhecimento que foi revelado para ser bênção para a vida dele. Este é o sábio da Bíblia. Quem é o tolo? Quem é o tolo? Tem uma expressão da Bíblia para falar da estultícia.
Mas o bobo da Bíblia, em contraste com o sábio, é aquele que despreza o conhecimento da revelação do que é a vontade de Deus para a vida dele, e ele vai no caminho contrário. Ele vai praticar o que é o contrário. E quando você mencionou o livro de Provérbios, ele é maravilhoso porque ele trata das coisas práticas, desde o cuidado com a saúde, os relacionamentos, a nossa postura em relação ao trabalho, o dinheiro. Tudo isso são coisas muito práticas e que quando a pessoa entende e vive de acordo, ela é sábia. E eu quero usar aqui de uma ilustração. Na versão bíblica, o sábio é aquele que põe Deus, põe a religião e a espiritualidade, não como uma fatia da pizza, mas ele coloca Deus, a religião, a espiritualidade, como a massa da pizza. E as outras coisas da vida vão em cima, como a gente costuma dizer, são um recheio. Isso, para as pessoas da mentalidade oriental, faz mais sentido que para nós que somos ocidentais, que a gente quer tudo compartimentalizado. Então, para nós, a religião e a espiritualidade é só uma fatiazinha. Então esse aqui é o conhecimento científico, esse aqui é o conhecimento de coisas, às vezes, que nem são tão importantes, esse aqui é o conhecimento das coisas espirituais, e eu vou dividindo. Para Deus, não. O sábio é aquele que coloca o conhecimento de Deus, das coisas reveladas, e põe isso para atingir todas as áreas da vida. Ele vai praticar aquilo. Então o sábio é aquele que tem Deus como a base de todas as coisas. E por isso que a palavra de Deus diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é o conhecimento de Deus e a subordinação da nossa vontade à vontade dele. E aí eu posso ser sábio. Todo conhecimento agregado a essa ideia vai aumentar aumentar a minha bagagem, o meu depósito de sabedoria para eu viver cada vez melhor. Ou seja, é o reconhecimento de que nós não sabemos tudo. É a acumulação da experiência que nos dá uma visão mais reservada da realidade. Mas a gente poderia ter pessoas que, ouvindo isso que nós estamos falando, diriam exatamente o contrário. Pois bem, então se vocês não sabem tudo, como vocês sabem que crer é a melhor resposta, né? Como vocês podem dizer que ter o pressuposto de que Deus existe é a coisa mais sábia a se fazer? Não seria sábio deixar de crer? Em outras palavras, é possível? Esse é um problema da Bíblia. A Bíblia está tentando provar que Deus existe. E da perspectiva da cosmovisão cristã, nós devemos esperar uma prova? Ao estudar artes e ciências e da perspectiva bíblica, nós temos, assim, nós podemos, devemos, está aberto a nós essa possibilidade, esperar que um dia, provei que Deus existe. Pastor Felipe, essa tua observação é importantíssima, no dilema, eu até vou usar essa expressão, no dilema entre eu estabelecer Deus como Criador e a origem de todas as coisas, e eu ser um evolucionista, e eu estabelecer o acaso como origem de todas as coisas, nesse dilema existe um ponto em comum, e o ponto em comum é, os dois estão na dependência de que eu tome uma decisão de crer. Até é muito interessante o título de um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um título grande, mas é para expressar a ideia. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, entre crer num Deus todo-poderoso, um Deus eterno, criador de todas as coisas, e crer no acaso, e que todas as coisas vieram à existência por acaso, de que as próprias leis do universo, elas surgiram por acaso, entre acreditar numa coisa e acreditar na outra, crer, eu preciso dar um passo de decidir. Então, no meu caso, eu olhei para todas as evidências apresentadas na própria natureza. Por sinal, esse aqui é um texto-chave desta semana, o salmista nos convidando, lá no Salmo 19, ele dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É como se ele estivesse dizendo, olha para o universo, olha para um céu estrelado, que isso aqui é a proclamação de um Deus todo-poderoso, um Deus criador. Eu olho para a natureza, eu olho para a revelação da palavra, e eu tenho evidências. Eu não tenho provas, eu tenho evidências. E agora eu dou o passo de crer. Isso envolve decisão. Eu decidi crer.
O camarada do outro lado diz assim, mas você é um bobo, você está crendo numa coisa que você não pode provar. Nós podemos provar. Não. Nós não podemos reproduzir a semana da criação no laboratório, mas aqueles que descartam Deus Criador e se subordinam ao conceito, à teoria da evolução, eles também não podem provar. Eventos históricos não se reproduzem. Exatamente. Né? E por natureza, por não se reproduzirem, eles não se adequam ao método. Né? Você Aí não tem está. como reproduzir. Você não tem o evento controle histórico. disto. Você não tem o controle. Essa é a limitação do método científico. O conceito original do método científico diz que você tem que dominar aquilo para você poder reproduzir. Aí você... Então agora eu estou, entre aspas, provando. Mas não, tem coisas que fogem a isto. Para mim, a grande evidência que está favorável à minha decisão de crer no Deus Todo-Poderoso, um Deus Criador, é o milagre da vida. Que se eu fosse um evolucionista, eu poderia chamar um mistério da vida. Porque você pode explicar de muitas maneiras, como uma sopa de moléculas se juntou e teve raio e teve energia. Mas eu nunca vou conseguir reproduzir isso. Eu não consigo reproduzir, eu não consigo provar a origem da vida. Então, nas duas pontas desse dilema, eu tenho um ângulo de convergência. Precisarei tomar uma decisão de crer. No meu caso em particular, eu sei que você também, e possivelmente os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, tomamos a decisão de crer a partir das evidências num Deus Criador de todas as coisas, que tem um propósito para a nossa vida e que é o nosso mantenedor e que tem uma proposta para o nosso destino. Nós temos uma origem e um final, que está nele. A nossa origem é ele e o final de tudo é ele. Essa é a nossa escolha e cremos nisso. E respeitamos o outro que diz, descarto isto e eu creio que tudo vê existência. Ele vai ter que dizer, eu creio, porque ele não pode provar. Assim, repito, assim como nós não podemos reproduzir a semana da criação, um cientista, por mais gabaritado e titulado que ele seja, ele não pode reproduzir o milagre da vida, ou mistério da vida, por maiores que sejam as suas explicações, baseadas em qualquer evidência que ele tenha para oferecer. Ele vai ter que humildemente dizer, é verdade, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou crer que o acaso trouxe à existência todas as coisas. Em outras palavras, a Bíblia nos dá certa confiança, né? E ela nos permite tomar decisões em direção a interpretar em especial o mistério, interpretar aquilo que nós não entendemos, não conhecemos. E agora, indo em direção ao final da nossa conversa, eu fiquei muito feliz de ver que nós estudamos, a lição especificamente nos ajudou a estudar Jó 38, né, que vai elaborar exatamente nisso. Né? Nós temos no livro de Jó uma luta deste podemos falar de patriarca, né? Não no sentido de Israel, mas no sentido da antiguidade da história dele com Deus, e a luta questionando se Deus é sábio e se ele é poderoso, né? O suficiente para dar as respostas que ele precisa. Né? E perceba que você tem uma íntima ligação entre sabedoria e busca por respostas, né? Então a angústia dele por não entender o que acontece em sua vida, a angústia dele por não entender porque a sua justiça não propiciou um final ou um presente feliz, né? E quando Deus o responde no capítulo 38, essa resposta vem justamente nessa direção, né? De mostrar para ele o quanto que ele não sabe, né? Existe muita coisa que você não sabe, meu amigo, e o capítulo 38, a gente falou bastante do capítulo 38, mas são dois discursos de Deus. A gente acabou de terminar de estudar Jó ali com os estudantes, né, nos livros sapienciais, e a gente viu que são duas respostas, são dois discursos, Jó 38 e 39, uma pequena interpolação de Jó e depois Jó 41. E nesses dois discursos, Deus afunila na resposta a dimensão do mistério, ou dos mistérios que da perspectiva de Jó ele não consegue alcançar. Então ele fala no primeiro discurso de uma natureza, ou de elementos da natureza ou da criação que ele poderia ver, a águia, a cabra montesa, né?
E num segundo momento, no capítulo 41, no segundo discurso, ele vai falar do Leviatã, do Behemoth, né? Que são animais que nem a gente, que mesmo os comentaristas brigam para tentar entender o que é aquilo, né? Então, mas de qualquer maneira, a ênfase está no fato de que o mistério deveria fazê-lo confiar. Exato. Deveria levá-lo à confiança e não levá-lo à dúvida. Exato. Né? Então veja que o ápice da concepção bíblica e da base bíblica do estudo da realidade, do estudo daquilo que nós chamamos de natureza, para o texto bíblico, no texto bíblico, é um incentivo à confiança. O que está em contraposição a uma perspectiva mais cética e científica da realidade, né? Em que esta mesma situação é um incentivo à descrença. Eu acho maravilhosa a composição poética do livro de Jó, porque Jó ele está fazendo perguntas, ele está questionando a Deus, e quando Deus aparece para responder as perguntas, ele aparece fazendo mais perguntas. E é como se ele estivesse dizendo para Jó: Jó, você está me questionando na dimensão daquilo que você consegue enxergar. E mesmo que eu não te responda a estas questões específicas, eu quero te dizer claramente que a minha perspectiva é muito, muito mais ampla. Onde é que você estava quando eu estabeleci o firmamento sobre o nada? Mencionando aqui apenas uma das perguntas, dos questionamentos. Onde é que você estava? Você nem me perguntou isso, mas eu estou apresentando aqui para você um questionamento muito mais amplo. Jó, você é criatura. Eu sou o Criador. E fui eu que fiz você. E eu estou no controle de todas as coisas. Confia em mim. Na verdade, a resposta de Deus, como você mencionou, é um chamado a uma decisão de fé. Confia em mim, como Criador e como aquele que está no controle de todas as coisas. A resposta de Jó também é um modelo, é um exemplo para nós. Senhor, depois de tudo isso que o Senhor falou, eu cheguei à conclusão de que antes eu só tinha ouvido falar a seu respeito, mas agora os meus olhos estão te vendo. E vendo o quê? Vendo a grandiosidade muito mais ampla daquilo que ele não conseguia entender. Ele dizendo: e agora que eu estou te vendo, eu tomei essa decisão. Mesmo que o Senhor me mate, eu vou confiar no Senhor. Eu estou parafraseando aqui várias frases de Jó. Mas mesmo que o Senhor me mate, eu vou confiar no Senhor. Porque eu reconheço que eu sou tão pequeno para entender tudo aquilo que o Senhor conhece, que o Senhor fez, e eu vou me subordinar ao Senhor. A partir das tuas evidências, eu tomei uma decisão. Eu vou confiar, eu vou crer. O nosso desafio é o mesmo hoje. A gente olha para a imensidão do universo, tem tantas coisas que a gente consegue perguntar e muito mais coisas que Deus poderia perguntar que a gente não consegue nem formular a pergunta. Tanto no macrocosmos, na imensidão inesgotável do universo, quanto no microcosmos. A gente não sabe quão pequeno podem ser as coisas, né? Apesar de tudo aquilo que já descobrimos. E quantas perguntas que poderiam surgir. Deus está acima de tudo isto e Ele nos convida. Confia em mim. E é por essa razão que o apóstolo Paulo disse que quando a gente olha para a natureza e vê o poder, a sabedoria de Deus, nós somos indesculpáveis de descartar a existência dele. É por essa razão que o salmista diz: olha, contemplando o firmamento, o universo, todas as coisas criadas, eu vejo que tudo isso proclama a tua glória, o teu caráter, quem o Senhor é. E no frigir dos ovos, né, no fim de tudo isso, o convite é do Criador, dizendo que o teu conhecimento de todas essas coisas, seja da ciência, seja das artes, o reconhecimento do belo, do estético, que tudo isso te leve a dar o passo de colocar a vida nas minhas mãos. E é isso que a palavra de Deus está propondo para nós hoje. Com Amém. todo o avanço do conhecimento científico, o desafio permanece o mesmo. Confia em mim e coloca a vida nas minhas mãos. Amém, amém. Querido amigo, querida amiga que nos acompanhou até aqui, a lição então nos ajudou a compreender, e a Bíblia de modo especial nos ajuda a compreender, que nossas dúvidas não devem ser ou não precisam ser necessariamente algo que nos leve a questionar a existência daquele que tudo criou. Na verdade, nós encontramos ao longo da palavra de Deus, e em especial a gente acabou de comentar em Jó, a respeito de Jó, em que as dúvidas são incentivos
para uma comunhão mais profunda, para um relacionamento mais profundo e para uma busca mais profunda de respostas que possam, por fim, nos levar à maior de todas as verdades, que será uma experiência diante dele, uma oração de olhos abertos, olhando aos olhos do nosso Senhor, onde isso vai acontecer. E a gente tem a promessa na palavra de Deus de que qualquer um de nós pode e se quiser, de fato estará lá naquele dia. Veja que ao estudar a ciência, ao fazer perguntas, Deus de forma nenhuma o afasta por duvidar, mas Ele, na verdade, o convida para duvidar ao lado dele, para estudar ao lado dele e para assumir pressupostos que o ajudarão, por fim, a ter o acesso à verdadeira compreensão, à plenitude da revelação, que é um dia a gente estar face a face com o Senhor, diante dele. É com esse raciocínio que a gente gostaria de orar juntos com você. E eu queria pedir o pastor Tavella orar conosco, para que a gente possa então encerrar o nosso estudo. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso querido Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Salvador, nós nos aproximamos de Ti, diante da Tua grandeza, da Tua sabedoria, reconhecendo que nós somos Tuas criaturas, e por menores que sejamos, nós somos objetos do Teu amor, do Teu cuidado aqui nesse mundo, e não estamos entregues ao acaso, não estamos abandonados aqui, mas o Senhor tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. Muito obrigado por todas as revelações do conhecimento, muito obrigado, Senhor, pela contribuição que a ciência, que a verdadeira ciência nos oferece, para que coloque no nosso coração ainda mais admiração por Ti e pelo Teu poder criador. E hoje, mais uma vez, renovamos a nossa decisão de confiar, de crer completamente em Ti, para que a nossa vida esteja nas Tuas mãos e cumpra o Teu propósito. É esta a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.